Bom, pessoal, vamos começar então mais uma videoaula nossa. Agora, puxando mais um pouquinho a matéria, num exercício um pouco mais complexo, tá? Esse exercício consiste em nós determinarmos vetores força a partir de vetores posição. Então, nós sabemos que nós podemos, isso da forma cartesiana. A gente já sabe que encontrar um vetor força da forma cartesiana pode ser somente pela decomposição desse vetor. Quando eu decomponho um vetor, automaticamente eu já estou encontrando as componentes cartesianas dele, tá? Agora eu estou fazendo isso pelo método de encontrar primeiramente o vetor posição. Então o enunciado do exercício é o seguinte: a cobertura é suportada por cabos, como mostra na foto. Se os cabos exercem a força AB 100 newtons e AC 120 newtons no gancho da parede em A, como mostra a figura 2.41, no caso é essa, determine a força resultante que atua em A e expresse o resultado como um vetor cartesiano. Ou seja, eu vou ter que encontrar um vetor força de A para B, um outro vetor força de A para C, somar as componentes e definir o vetor força resultante. A força resultante, lembrando, é aquela força que sozinha consegue impor o mesmo resultado dessas duas forças. Então, para isso, a primeira regra é encontrar o vetor posição. Então, vamos fazer primeiramente de A para B. Então, vetor posição A, B. Então, vetor posição AB vai ser: eu vou descer, vou fazer esse caminho descendo e vou percorrer esse caminho. Então, em X, percebam que o X é esse aqui, eu percorri 4. Então, 4i positivo. Em J, eu não percorri nenhum caminho. Eu não tenho componente J para esse vetor. Mais 0J. E eu desci 4 metros. Então, menos 4K. Lembrando que, para eu transformar um vetor posição em um vetor força, eu devo extrair o vetor unitário de AB. Por que isso? Porque esse vetor ele tem unidade metro. O vetor unitário não tem unidade. Então, eu preciso transformar o vetor posição em um vetor unitário para depois encontrar o vetor força. Então, vamos encontrar o vetor unitário de AB. Antes disso, eu preciso encontrar o seu módulo. Então, o módulo desse vetor vai ser módulo de AB é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Módulo de AB é igual a 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Raiz de 32, 5,656 metros. Então, o vetor unitário de AB é igual. Vetor unitário, só lembrando, é a componente do vetor dividido pelo seu módulo. Então, isso eu já tenho vetor unitário. Então, vai ser 4 dividido por 5,656, 0,707. Aqui nós já sabemos que é I, mais 0J, mais é o mesmo, que não é mais, que é menos. Deixa eu fazer uma correção aqui, tá, pessoal? Aqui é menos 0,707K. Então, esse é o vetor unitário. Para fechar esse vetor AB, a força, eu vou simplesmente pegar o módulo. Se eu estou trabalhando com AB, o módulo da força é 100. Eu vou pegar 100 vezes 0,707 para X, 100 vezes 0 para J e 100 vezes 0,707 para K. E aí eu vou transformar o vetor posição em um vetor força. Então, vamos fazer isso. Vetor força AB vai ser igual 100 vezes 0,707, 70,7 I mais 0J menos
70,7K. Então esse é o vetor força AB. Quer tirar a prova real para ver se isso aqui realmente é? É só fazer 70,7 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0,70, quer dizer, 0,7 ao quadrado. Se eu tirar a raiz disso, o resultado tem que ser muito próximo ao módulo que foi indicado no exercício. Repare que o resultado foi 90,98, quer dizer que está próximo. Eu acertei o vetor cartesiano. Vamos fazer o próximo agora para finalizar esse exemplo. Para fazer o vetor AC, de novo, a primeira regra, vetor posição, a segunda, vetor unitário e a terceira, multiplicar o módulo pelo vetor unitário. É esses os passos, pode anotar isso, hein? Primeiro, encontrar vetor posição, encontrar vetor unitário, segundo, e depois terceiro, multiplicar pela força. Então vamos fazer aqui vetor AC. AC é igual. Eu vou descer também 4, só que agora eu vou caminhar 2 metros. Depois eu vou vir 4. Componente x do vetor também é 4. A y, agora tem componente y. Ó. Se eu caminhei daqui, desci, caminhei em cima do eixo y, depois em cima do eixo x. Eu caminhei 2. Então aqui, mais 2j e por fim, menos 4k. O módulo desse vetor é 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 36, raiz de 36, 6. 6 metros. Então, o unitário de AC é igual 4 dividido por 6, 0,666 e mais 2 por 6, 0,33 J menos 0,666K. Esse é o vetor unitário. Então, a força em AC vai ser igual. O módulo do vetor AC é 120 newtons. Então, vai ser 120 vezes componente I do unitário, 120 vezes componente J do unitário, 120 vezes componente K do unitário. Então, vai ser 120 vezes 0,666. 79,92. Arredondando, 80i mais 120 vezes 0,33. Isso aqui foi 80, metade vai dar 40j menos 80k. Tá? Se a gente quiser comprovar de novo, é só tirar o módulo desse vetor. Ok? 80 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Tirando a raiz, 120 exatos. Ok, pessoal? Nosso exercício termina aqui então. Ah, não, desculpa, terminou ainda não. O enunciado pede: expresse o resultado como um vetor cartesiano, ou seja, a força resultante como um vetor cartesiano. Isso aqui ainda não é força resultante. Isso aqui é simplesmente o vetor força AB e o vetor força AC. Para fechar, a força resultante vai ser a componente I desse vetor mais a componente I desse, componente I mais a componente J mais a componente J, componente K mais a componente K. Então a força resultante vai ser 70,7 mais 80, 150,7. Depois mais 0J mais 40J mais 40J. Menos 70,07 menos 80 menos 150,7. Agora sim, pessoal, o resultado disso aqui é Newton. Unidade em newtons. Bom, é isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.